Ok, tá bom, vamos lá. O negócio é corrente alternada, certo? Eu vou só começar botando as equações aqui, que é o que a gente vai precisar usar, né? A corrente alternada é basicamente a mesma coisa de corrente contínua, que foi o da última provinha. A diferença é que a maioria das grandezas viram fasores barra números complexos, certo? Então, por exemplo, a, a lei de Ohm continua igual, certo? A gente tem que a tensão ainda é a resistência, que aqui virou impedância, vezes a corrente, certo? Em que aqui a tensão é um fasor, a corrente é um fasor e a impedância é um número complexo. A impedância é uma característica do elemento de circuito. Então, ela, para o resistor, ele é um número real positivo. Para o capacitor, para o indutor, é um número imaginário puro positivo. E para o capacitor, um número imaginário puro e negativo. Certo? Mas vou escrever isso aqui também. A fórmula de potência também fica igual. Só que aqui a gente tem uma potência complexa, que ela vai ter uma parcela real e uma parcela imaginária. Que também é o produto da tensão pela corrente. Só que a corrente é o conjugado da corrente. Porque você tem que subtrair um ângulo do outro, para dar aquela diferença de fase entre um e outro. Tá bom. Para o resistor, então, a impedância ainda é a resistência, certo? No caso do resistor não muda nada. No caso do indutor, essa impedância ela é J ômega L, certo? Ômega aqui é a frequência angular da rede. Então, dado em radianos por segundo mesmo, certo? Então, seria, por exemplo, igual a 2πf. No Brasil, F é 60 Hz na rede elétrica normal, e aí 2πf dá perto de 377. E isso aqui é um número positivo, certo? A indutância é um número positivo, que é em Henry, que é um H. E para o capacitor, a impedância é 1 sobre J ômega C. Isso aqui dá um número negativo, porque 1 sobre J é menos J. Tá? Então, na prática, isso aqui é 1 sobre J ômega C. O mesmo ômega, o C, capacitância, tal. Tudo igual. Tá bom? Se vocês precisarem, podem me interromper, inclusive, tá? Eu não me ofendo. E aí, com isso, a fórmula da potência, ela também adquire algumas outras formas, que às vezes são úteis, né? Tipo, por exemplo, você substituindo essa equação daqui, aqui, ou você isola a tensão, ou você isola a corrente, né? E aí, você acaba caindo com o quadrado do módulo da tensão dividido pela impedância, eu acho que é o conjugado. Deixa eu checar. É o conjugado. Ou a impedância vezes corrente ao quadrado. Certo? São as mesmas fórmulas de antes, só que tem os números complexos aqui. Então é o V ao quadrado sobre R, aqui, e o R vezes I quadrado. Mas são as mesmas fórmulas. Tá bom. Eu vou passar direto para exercício, porque eu acho que faz mais sentido. Tem uma lista de... Cadê? Ela não tá aberta aqui, não. Essa lista daqui, que é uma lista que tem no Moodle. Ela tem uma gradação até boazinha, assim, de exercícios. Então, por exemplo, esse primeiro daqui, deixa eu botar ele para lá. Certo? Aqui, ó. Uma carga composta pela associação série de um resistor de resistência de 50 ohms com um indutor de 0,1 Henry é alimentada com a tensão senoidal de valor eficaz 110 volts e frequência 60 Hz.
certo? Aí ele pede a corrente em módulo e fase, adotando-se tensão com fase nula, certo? Aí eu vou desenhar esse circuito. Então ele fala que tem um resistor e um indutor em série, certo? Então você tem um resistor aqui de 50 ohms em série com um indutor. Que ele fala que tem quantos? 0,1 Henry, eu acho. Certo? E isso com alimentado por uma fonte de tensão senoidal, certo? Quer dizer que é de corrente alternada, de 110 volts e 60 Hz. Beleza? Esse 110 aqui, ele é o próprio módulo do fasor da tensão, que é o valor eficaz. Não é o valor máximo. Se você fosse escrever essa tensão como uma função do tempo, você teria que escrever, por exemplo, I de t é igual a 110 vezes raiz de 2, cosseno de... e aí uma frequência, mais uma fase, certo? Ele não dá pra gente qual é a fase a fase inicial da tensão, mas geralmente você vai pegar algum fasor e dizer que ele é zero. Então, por exemplo, você vai dizer que o fasor da tensão ele é 100 volts, 110 volts, perdão, com 0 grau, certo? Algum deles vai ser 0 grau. Se ele te der a tensão, você diz que ela é 0 grau. Se ele te der a corrente, você diz que ela é 0 grau. Beleza. E qual é... então vamos ver também qual é a diferença de... Tá, peraí. Deixa eu só botar todos os dados aqui, certo? Então a gente tem a tensão aqui, dessa fonte de tensão. E a gente tem cada um dos elementos, certo? Mas para esses elementos a gente tem que transformar eles em impedâncias. Porque a gente consegue aplicar a lei de Ohm agora só para impedância, certo? Então, para um resistor, tá tudo de boa. Os 50 ohms dele continua sendo 50 ohms. Mas para o indutor, a gente tem que transformar isso daquela forma, sabe? É um J ômega L. Certo? Vai ser um J vezes 2πf L, em que F é 60 Hz. Certo? Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Isso dá 2π... perto de 37,7 J. Ou J 37,7. Às vezes eu escrevo o J na frente, às vezes eu escrevo atrás. Tanto faz. Tá bom. Isso é a impedância desse resistor, certo? É a queda de tensão do indutor. Beleza. A forma que eu gosto de fazer, geralmente, é aplicar a lei das malhas, certo? Então, por exemplo, eu assumo que a corrente está nesse sentido. E aí, como a corrente está nesse sentido, e esses aqui são bipolos passivos, a queda de tensão tem que ser sempre ao contrário. Então, no resistor está para cá, e no indutor também está para cá. Certo? Aqui você tem a queda de tensão do resistor, e aqui você tem a queda de tensão do indutor. A do indutor a gente já calculou. Isso aqui não é... Isso aqui é a indutância do indutor. Mas a queda de tensão do resistor, então, é R vezes I. E a queda de tensão do indutor é o equivalente. Vai ser esse Z do indutor vezes I. Que aí dá J 37,7I. Beleza? E para o resistor, substituindo aqui só o valor, dá 50I. Para a fonte, a gente assume que, por exemplo, ela está nesse sentido. Porque se a corrente está para cá, então a fonte de tensão também está nesse sentido. Claro que assim, é meio estranho você falar de sentido da corrente quando a corrente é alternada. Mas a gente tem que entender que o fasor
ele tem uma fase inicial, sabe? Ele tem uma fase básica. Então, vai ter algum instante de tempo em que vai estar nesse sentido. E vai ter algum instante de tempo que vai estar tudo exatamente trocado. O sentido pode não fazer tanto. O sentido em si, tipo, direita, não é tão importante, mas o fato de que a corrente e a tensão da fonte têm o mesmo sentido, e que isso é o sentido contrário dos bipolos passivos, o resistor e o indutor, isso que é o mais importante, certo? Eu poderia ter arbitrado a tensão para cá e ia dar o mesmo resultado, né? O valor final ia dar igual. Tá bom. Aí, aplicando a segunda lei de Ohm nesse ciclo aqui, certo? A gente vai ter o V da fonte menos o V do resistor menos o V do indutor igual a zero, certo? Eu estou andando nesse sentido, então toda vez que eu passo por uma seta no sentido contrário, eu subtraio ela. E essa queda de tensão total dá zero, porque eu voltei para o mesmo ponto. Então aqui a gente vai ter, substituindo já, a gente tem aqui 110 com fase zero menos 50i menos J37,7i igual a zero. Aí tem sempre esse negócio assim, porque, por exemplo, esse zero ficou feio, mas, por exemplo, a tensão aqui está na forma polar, certo? Que é com módulo e ângulo. Enquanto que as outras tensões, as outras quedas de tensões da resistência e da indutância, elas estão na forma retangular. Quer dizer que é um número puro. É porque isso aqui na prática seria, esse daqui seria 50 mais 0 vezes J. E esse aqui seria 0 mais J37,7. É uma forma retangular, certo? Que é você dá na parte real e na parte imaginária. Enquanto esse aqui está na parte polar. Para eu fazer a conta com um e com o outro, eu tenho que botar todos eles na mesma forma. Eu posso escolher ou a forma polar ou a forma retangular. Eu gosto de pensar assim, para fazer soma, eu prefiro fazer da forma retangular, porque você tem termos separados que eu vou somando. Para você fazer multiplicação e divisão, eu gosto de fazer na forma polar, porque aí você multiplica ou divide o módulo e tira a soma ou a diferença das fases. Fica mais fácil. Vamos só ver no que isso daqui vai dar para decidir o que é que eu faço. Vou só jogar todos os termos com a corrente para um lado, deixar a tensão do outro. Vai ficar 50 mais J 37,7 vezes I igual a 110 com fase zero. Aqui eu vou ter que passar isso aqui dividindo. Então eu vou passar isso aqui para a forma polar. Ok? Para passar para a forma polar, eu primeiro calculo o módulo, certo? Então, raiz de 50 ao quadrado mais 37,7 ao quadrado. Deixa eu escrever essa conta aqui. E a fase vai ser o arco tangente. Eu vou escrever daqui, depois eu mostro por quê. É o arco tangente de 37,7 sobre 50. Porque assim, esse número, que se você colocar ele no plano, ele vai ter aqui, ou não, ele vai ter aqui 50 e o 37,7 vai estar aqui, certo? O número é esse daqui. Você representa ele por esse vetor, digamos. O ângulo que você está pegando, a fase que você está falando, é isso daqui. Esse φ aqui, ou esse θ, sei lá. Então, a tangente de θ é 37,7 sobre 50. Então, o θ que você quer é o arco tangente desse número. Por isso que eu estou colocando ele assim. Tá bom?
Agora eu vou pegar minha calculadora para fazer essa conta mesmo, né? 50 ao quadrado. Tá, o módulo é 62,6. A fase dá 37 graus. Certo? Certo. Ok. Vezes fazer a tensão, que dá 110 com fase zero. Agora eu posso passar isso aqui dividindo. Aí para fazer essa conta daqui, é por isso que eu passei para forma polar, porque aí eu posso pegar, dividir 110 por 62,6, que isso vai me dar um módulo, que dá 1,76. E as fases eu só subtraio, eu vou fazer 0 menos 37, me dá menos 37, certo? Se eu estivesse multiplicando, eu teria que somar. Se fosse, por exemplo, esse número vezes 62,6 fase 37 graus, aí eu estaria somando o 0 com 37, estaria mais 37 graus. No caso, deu menos. Essa aqui é a resposta, que está aqui em cima, certo? Deu certo, graças a Deus. Eu ia falar alguma coisa agora? Sim, só cuidado com o sinal, por exemplo, do ângulo, da fase. Porque quando eu calculei essa arco tangente, eu tomei muito cuidado para deixar os sinais aqui do jeito que estava aqui antes. Porque se fosse, por exemplo, 50 menos J37,7, aqui ia ser arco tangente de menos 37,7, aqui ia dar um ângulo negativo. Certo? E, consequentemente, aqui ia dar um ângulo positivo. Só um detalhe para prestar atenção. Mas beleza. Esse aqui é o básico, sabe? Você calcula qual é a queda de tensão em cada um dos elementos, certo? Ele vai ter uma indutância, que é dado por uma dessas três formas aqui. E aí você aplica a lei de Ohm da forma que for melhor. Então, aqui eu apliquei a lei das malhas, certo? Eu fiz o ciclo igual a zero. Mas você poderia também, por exemplo, achar uma resistência, não, uma impedância equivalente, certo? Você trocar isso aqui por uma impedância equivalente. Eu vou fazer um exemplo disso depois. Mas esse aqui é mais simples, no sentido que você só aplica um negócio aqui e ele dá o resultado. Ok. Algum problema com esse? Ok. Deixa eu escolher um outro melhor aqui, então. Aqui, o 2.3 é legal. Tá bom. Então ele fala aqui que ele dá esse circuito pra gente, ele tem um monte de impedância aqui. Você vê que ele já não dá mais, por exemplo, isso é um resistor, isso aqui é um indutor, tal. Ele já dá as impedâncias. Então esse aqui é um 3 ohms, esse aqui é um J4 ohms. A gente sabe que isso daqui é um indutor, certo? Isso aqui é um indutor. Por quê? Porque o número é complexo e positivo. Se fosse negativo, era um capacitor. E aqui embaixo é a mesma coisa. Ele diz aqui qual é a tensão. De novo, esse aqui é o módulo do fasor da tensão. Isso é equivalente, na verdade, a ele ter escrito desse jeito. Certo? Ele poderia ter escrito assim. Mas ele não quis. Tá bom. Eu aceito. Então, a partir dessa informação, eu já consigo escrever que o fasor da tensão é 100 com fase zero, porque eu quero. Certo? E aí acaba caindo num circuito daqueles que a gente resolve que nem a gente poderia fazer com corrente contínua. Você tem duas malhas, uma aqui e outra aqui. Você pode, por exemplo, definir uma tensão alfa aqui,
uma tensão beta aqui, resolver por método das malhas. Você também pode fazer achando uma impedância equivalente desse sistema todo, trocar tudo isso aqui por uma impedância só, um circuito equivalente a esse, que teria a mesma corrente de entrada e a mesma tensão. Eu vou fazer assim. E se vocês quiserem, depois eu posso fazer também com o método das malhas, porque ele é talvez até mais fácil você botar numa calculadora de sistemas, né? Mas beleza. Eu vou fazer com a impedância equivalente, porque eu acho que ela dá um resultado interessante, sabe? Porque você calcula da mesma forma que você faria com resistores, certo? Tá tudo em ohm, então funciona, na verdade, da mesma forma que você faria com resistores em série, resistores em paralelo. Então, esse circuito daqui, ele é equivalente a um outro circuito assim. As impedâncias em série a gente soma, certo? A regra é essa. As impedâncias em série a gente soma. Então, esse 3 com o 4J vai virar. Peraí, deixa eu apagar isso aqui que ficou no lugar ruim. Vai ficar 3 mais J4 ohms. E aqui embaixo vai ficar 2,5 mais J6 ohms. Certo? Esses dois circuitos são equivalentes no sentido que essa tensão daqui, a tensão que entra, é a mesma tensão que entra aqui. Certo? Nesse caso também essa tensão daqui é igual a essa. E essa tensão de cá é igual a essa daqui. Certo? Por sua vez, esse circuito é equivalente a esse outro daqui. Em que eu vou pegar essas duas impedâncias em paralelo e transformar numa impedância só, equivalente a ela. A regra para a impedância equivalente é que o inverso da impedância, calma, o inverso da impedância equivalente é igual ao inverso, a soma dos inversos de cada uma delas. Então, nesse caso aqui vai ser 3 mais J4 mais 2,5 mais J6. Certo? E a gente tem que fazer essa conta aqui para fazer. E aí, de novo, tem várias opções. Para inverter o número, eu acho que fica mais fácil a gente transformar para forma polar. Porque para você inverter o número complexo assim, tipo, normalmente você teria que multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Então, esse daqui, ele seria 3 mais J4, e você multiplica em cima e embaixo por 3 menos J4, porque aqui embaixo, por diferença de quadrados, né, o produto notável vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que é J4. Mas como o J ao quadrado é menos 1, vai ficar mais, certo? 4 ao quadrado. E aqui em cima, 3 menos J4. E você teria que fazer essa conta para os dois, somar eles e tal, assim. É uma opção. Ou você pode, alguém mandou mensagem no chat. Essa conta fazendo Simbolab também deve dar. Eu só não sei fazer, porque eu nunca usei o Simbolab. Mas... Não, já usei, na verdade, mas para outras coisas. Só não para isso. Ele tem calculador de números complexos? Eu não sei. Se der, dá. É até melhor. O legal, inclusive, de você montar com o método das malhas, até porque você já cai num sistema fácil que você já resolve. Mas, enfim, é uma outra opção. Eu fiz essa conta, eu fiz esse exercício hoje mais cedo, então eu vou só copiar a conta para cá, porque não tem necessidade. Cadê? Qual é?
dá esse resultado aqui. Esse aqui é o inverso, tá bom? Esse aqui é o inverso. Mas para a conta que a gente vai fazer, não... A gente vai usar o inverso mesmo, então não vai precisar inverter. Mais do que já está invertido. Tá bom. Então, agora que a gente tem essa resistência equivalente, essa impedância equivalente, desculpa, a gente aplica a lei de Ohm de novo. Tensão, a impedância, vezes corrente. Certo? Daí a corrente vai ser a tensão sobre a impedância. Então vai ser o 100, na verdade, dessa vez é 100. Vezes esse número daqui, que é justamente o inverso da tensão que ele está pedindo, certo? Que a gente está precisando. Eu poderia inverter, mas aí eu ia acabar tendo que dividir de novo, então já deixa assim o inverso, que fica mais fácil. Aí termino de fazer essa conta aqui, vai dar a fase 0 dá um número real, então isso aqui é só o número 100, fica fácil de multiplicar. Aí dá 180 menos 30, 30J. Que é a corrente, certo? 180 não, 18. Que é mais ou menos, que é próximo do valor que ele dá aqui de gabarito. Deve ser erro de aproximação, que quando eu fiz aqui a conta para isso daqui, que não dá exatamente isso aqui. Mas tudo bem. O que mais ele pede? Ele pede, acho que a potência. Potência, cadê? Suba. Certo? A potência ativa, reativa e aparente. Qual é a fórmula para a potência? S, a potência complexa, é igual a V vezes I conjugado. O V é 100 com fase 0. E a corrente? Aqui a gente calcula a corrente. Tá na forma retangular. Certo? Deixa eu copiar ela para cá. Certo? Eu poderia aqui, de novo, passar para a forma polar e fazer a conta, ou transformar a tensão para a forma retangular. Como a fase é 0, eu sei que isso dá um número real, fica fácil de multiplicar. Não só isso. Aqui ele fala do conjugado. Então, eu tenho que trocar o sinal da parte imaginária. Certo? Conjugar é isso. Você inverte o sinal. Então, se tivesse na forma polar, por exemplo, o ângulo θ viraria menos θ. E na forma retangular, você só troca o sinal da parte imaginária. A parte real fica igual. Beleza. Isso aqui dá 100 vezes 18 mais 30J. Então dá 180.800 mais 3.000 J. Isso é a potência complexa. Mas ele pede cada uma das parcelas, para você meio que saber identificar, certo? Então, desse termo daqui, o que é cada coisa? Você tem a potência ativa, que é das partes que realmente realizam trabalho, que é a parcela real, certo? Essa parcela daqui é a potência ativa, literalmente. 1.800 unidade watts. A parte imaginária, ela é a potência reativa, que é a parte que é por causa dos indutores e capacitores, que é o que não realiza trabalho de verdade, mas é uma potência que você tem que dar para o sistema. Que isso dá 3.000. A gente não... A unidade que você coloca não é watts, mesmo que ela seja tecnicamente a mesma coisa que um watt, mas você bota volt ampere reativo porque não realiza trabalho. Eu acho que é essa a justificativa. E a potência aparente é o módulo
desse número. Então, é o raiz de 1.800 ao quadrado mais 3.000 ao quadrado. Que eu não lembro quanto dá, mas eu calculei antes. Dá quase 3.500. E a unidade da potência aparente é volt-ampere. De novo, essas três unidades são equivalentes. Mas quando você fala de watts, é potência ativa. Quando você fala de volt-ampere reativo, é potência reativa. E quando você fala de volt-ampere, é potência aparente. Certo? Beleza? E é isso que ele pede na questão. Os valores não estão certinhos por causa de aproximação. Mas, pelo que eu percebi, essa matéria é cheia de conta, assim, que você faz, e aí, às vezes, o valor não dá exatamente certinho. Ah, nossa, percebi um monte de coisa no chat. Peraí, deixa eu ver. Tá bom, ok. Vocês têm alguma dúvida aí? Não sei se o que falaram no chat já resolveu. Sem dúvidas. Sem dúvidas? Beleza. Sem pressa, viu, galera? Se precisar parar, tá de boa. Deixa eu só ligar a luz aqui do quarto, que tá ficando meio escuro. É só. Vamos ver se ele sai. Só vou Voltei. tirar uma Você falou alguma dúvida. coisa? Tipo, na versão polar, por exemplo, de uma voltagem, 100 ângulo 0 graus. É tipo a mesma coisa que 100 número real, assim, na versão retangular. Tipo, quando o ângulo é 0 é a versão real. Quando o ângulo é 90 graus é a versão imaginária. Tipo, é só imaginária. Acho que eu não formulei direito a pergunta. Não, mas é isso aí que você falou. Se eu escrevesse, por exemplo, 0 grau é a mesma coisa que eu escrever só 100. Eu escrevo com o 0 grau por palhaçada, na real. Não precisava estar escrevendo o 0 grau. É só pra deixar claro, porque às vezes... Porque quando ele te dá a tensão, ele tá te dando o módulo do valor efetivo, certo? Que vai acabar sendo o módulo do fasor. Se eu tivesse pegado essa corrente, essa tensão de alguma outra forma, por exemplo, às vezes ele te dá a corrente. Tem questão, por exemplo, que ele te dá a corrente, e aí você assume que a corrente tem módulos, tem fase zero, e aí a sua tensão vai ser, por exemplo, 100 fase, sei lá, 37 graus. E você não vai poder dizer que isso é 100 no número real. Vai ser 100 cosseno 37 graus mais 100 seno 37 graus. Mas é puramente estilo, sabe? E é isso aí. Se você botasse 90 graus, seria J100. E se você botasse menos 90 graus, seria menos J100. Ok. Obrigado. Beleza. Tá bom. Vamos fazer um outro então. Deixa eu ver se tem alguma legal aqui. Eu não sei. Eu não fiz o teste ainda, então eu não sei o que ele tá cobrando exatamente. Mas vamos supor que possa ter algum circuito assim. Vamos ver. Tem aquela questão que o professor resolveu no vídeo, que ela tá legal, mas eu não sei se vale a pena resolver aqui, se ele já resolveu lá. O que vocês acham? Por mim pode fazer, não importa não. Tá bom. Ok, então eu vou fazer. Infelizmente eu já tive o trabalho de copiar ela aqui. Me mandaram um áudio dizendo que no textinho ele dá
você tem que descobrir a impedância de tudo e tal, mas ele dá atenção, se eu entendi direito. Mas não sei se vocês também viram esse áudio. Acho que todo mundo vai ver, porque foi compartilhado no grupo. Mas eu posso estar errado também. Eu ouvi algum áudio, mas eu não lembro o que era. Eu lembro que tinha um resistor e um indutor e alguma coisa assim, né? Isso. Eu ouvi isso também. Bom, não sei. Eu vou fazer ela pelo menos montar aqui e botar o programa para resolver pra gente mesmo. Cadê? E aí depois tem uma outra aqui que eu acho que é interessante. Vou só apagar essa cola daqui. Certo, o que ele dá na questão é isso aqui, peraí. Escrevi o que eu tô falando aí. Programa que o Vini mandou há um tempo. Acho que dá. Eu não lembro qual é o que ele mandou. Eu tava, inclusive, querendo lembrar qual era o nome dele. Mas era um programa que resolvia o circuito. Você montava o circuito no computador e aí ele resolvia tudo, assim. Acho que ele dava potência. Acho que ele dava a resposta a tudo. É isso aí. Vou abrir aqui. Ah, tá bom. Bom, enfim, mas... Dado... Nossa, que bonitinho. É lindo. Depois eu dou uma olhada. Mas, assim, na humilda, vamos tentar resolver o circuito sem isso e depois até ver se o resultado bate lá, né? Tá bom. Como é que a gente faz isso aqui? Primeira coisa, você transforma todos os elementos passivos, resistor, indutor, capacitor, em impedâncias. Certo? Todos eles vão virar impedâncias. Então vai ser como se a gente tivesse esse mesmo circuito, só que com um monte de impedância. Eu vou até redesenhar ele aqui. Não deu certo. Tá bom. O circuito está aqui redesenhado. Ele dá aqui todas as fontes. Essa daqui, peraí que acho que eu não copiei, acho que é 10 aqui. Deixa eu checar. É 10. Eu que não copiei. Então esse aqui é 10. Desculpa, 10. Com fase 5. Essa daqui é 20. Com fase 0. E essa daqui é 5. Essa daqui é 5 com fase menos 15. Aí, Pedro, é por isso, por exemplo, que eu escrevo com 0. Porque essa daqui é 0. Então, a tensão é 20, mas tá 0. Mas em relação a essa daqui, que é 0, essa fonte está com 5 graus, essa daqui está com menos 15 graus. Mas isso aqui é de fato 20. Legal. É bom para comparar, né? Isso com os outros. Exatamente. É bom a termos de comparação. Até porque, tipo, se eu pegar a fase de todo mundo e somar em 37,26 ou qualquer número, os resultados vão ser iguais, sabe? Tipo, a fase inicial ou a fase é totalmente arbitrário. O que importa mesmo é a relação, é a diferença de um para os outros. Qualquer um deles pode ser 0. Tá. E as impedâncias? Para os resistores, a impedância é igual. Aqui continua sendo 5 ohms. Aqui continua sendo
0,5 ohms. Aqui continua sendo 3. E aqui continua sendo 1. O capacitor, ele vira uma impedância de menos J 1 sobre ômega C. Certo? E isso aqui é o que a gente tem que calcular. O ômega é 2πf. O F ele dá, aí eu esqueci qual é. Eu não lembro mais qual era o F. Deve ser 60 Hz. Era 60, né? É isso, não. Na verdade ele já dava direto o ômega. A forma que ele dava é que ele fazia assim. Ele dava ômega? E nem lembro mais. Ele dava naquela forma. Ele dava alguma coisa assim, cosseno de 377t mais 0, né? Acho que ele dava cada uma das tensões assim. Eu não lembro, eu teria que reassistir o vídeo, mas, por exemplo, ele poderia dar assim, se isso aqui fosse V1, ele poderia dar V1 de t é igual a 10 raiz de 2 cosseno de mais 5. Eu acho que era exatamente assim que ele dava, na verdade. Ó, ele deu a tensão em função do tempo. Esse aqui é o valor máximo. Para eu achar o valor efetivo, eu tenho que dividir por raiz de 2. Certo? Então, se tem esse raiz de 2 aqui, eu vou pegar tudo isso aqui, divido por raiz de 2. Esse aqui é o meu valor efetivo da tensão que eu coloco no módulo do fasor. Certo? Então, aqui tem esse raiz de 2, aqui só tem 10. A fase é a mesma fase aqui, do cosseno. E isso aqui é o ômega. Isso aqui é ômega. Note que aqui é um cosseno. E a gente define realmente para cosseno. Se fosse seno, a gente ia ter que transformar isso aqui num seno para poder pegar qual é a fase. Porque muda, faz diferença. E ele também bota que isso aqui é mais. Ele bota esses maisinhos, assim, em posições aparentemente aleatórias. Isso só indica qual é o sentido da queda de tensão com relação à fase. Porque entre você tá nesse sentido e você tá nesse sentido de cá, você tem 180 graus do fasor. Que nem tinha naquela outra questão que a gente estava fazendo aqui, que eu falei, esse I pode estar nesse sentido, pode estar no outro sentido. Ele falou, assuma que o mais dessa fonte é para cá. Certo? Eu posso desrespeitar isso aqui, mas eu teria que fazer isso para todos. Porque o que importa aqui é o relativo. Esse aqui tá para cá, esse aqui tá para cá, esse aqui tá para cá. Eu poderia botar todos eles ao contrário, ou todos eles assim. Mas ele já disse pra gente qual é o sentido inicial deles. Esse 5 graus em relação a esse sentido, o 0 graus em relação a esse sentido, e o 15 graus em relação a esse sentido daqui. Tá bom. Então ele deu o ômega pra gente aqui, que é o ômega equivalente a 60 Hz. Se você fizer 2π vezes 60 Hz, dá isso aqui aproximadamente. E aí, com o nosso capacitor de 500 microfarad, a gente faz essa conta e dá, se eu não me engano, menos J 5,31. Deixa eu conferir na minha calculadora aqui. É isso aí mesmo. Ohms. Certo? E eu não sei porque eu botei de uma cor diferente. Esse resistor daqui também é 4 ohms, é igualzinho. E esse de cá é um indutor, que aí a gente vai fazer igual. Aqui vai virar um J ômega L. Certo? Você faz essa conta aqui, dá 377 vezes 10 microhenry, dá 3,77 ohms também, certo? A unidade de impedância é ohms para todos eles. Ok. E aí que a gente pode usar o método das malhas de novo para montar um sistema. Então, eu vou chamar isso aqui da malha alfa, esse aqui de malha beta, e isso aqui de malha gama. Em que passam um I alfa, um I beta e um I gama. Todas as tensões são fasores. Ok? E a gente escreve
a primeira lei de Kirchhoff. Eu não vou tentar escrever o nome dele. Para cada uma dessas malhas, certo? Então para malha alfa, certo? Como é que a gente faz? Você tem que ver qual é o sentido da queda de tensão de cada um dos elementos, certo? Então, para as tensões, ele já define quando ele dá esse sinal. Então, é nesse sentido. Para os elementos, é dado pelo sentido da corrente que a gente arbitrou, certo? Então, é sempre ao contrário da corrente. A queda de tensão é sempre o contrário da corrente. Então, para esse elemento de circuito daqui, para esse resistor de 5 ohms, vai estar nesse sentido, certo? Para esse resistor daqui, vai estar nesse sentido. E para esse também vai estar nesse sentido. Qual é o negócio desse método? Aqui, nesse resistor daqui e nesse daqui, passam duas correntes. Uma neste sentido, que é alfa, e outra nesse sentido, que é beta. Então, na verdade, vão ter duas, entre aspas, quedas de tensões, um em cada sentido aqui, certo? Isso vai ter que entrar na nossa conta. Ok? Então, agora escrevendo, de fato, a primeira lei de Kirchhoff, que é a lei da... Não, a primeira não, é a segunda. A segunda lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas. Para essa malha alfa, a gente tem... Eu vou começar a partir daqui, tá? Eu vou começar daqui, fazer assim, e chegar de volta nesse ponto. A questão que o professor dá, ele, na verdade, ele faz assim, ó. Não tem isso aqui, tem só V1. E ele diz qual é a função que descreve V1. Ah, sim. V2, aqui é um V2. E aqui é um V3. Ou alguma coisa assim, eu não lembro exatamente qual é a letra que ele usa. Mas ele dá a função aqui embaixo, a função em função do tempo. Para a gente fazer conta com fasor, aí o seu trabalho é transformar isso aqui num fasor. Tá, boa. Aí o ângulo permanece o mesmo. O ângulo é o mesmo. O módulo é isso que está aqui na frente dividido por raiz de 2. Certo? Que é daquele negócio, certo? Isso aqui é o Vmax. Sim, sim. É, eu lembro que ele e o V efetivo raiz de 2. é o Vmax dividido por raiz de 2, exatamente. Boa. Ah, sim. Valeu. Esse aqui é o ômega. Beleza. Tem que ser cosseno. Sim, tá. É porque eu não tinha visto o enunciado, aí eu tava tipo, o que tá acontecendo? Tá, mas obrigado. Ah, não, tranquilo. Interromper. Não, que isso. Pode interromper sempre, gente. Não é interromper, é complementar. Tá bom, obrigado. Outra coisa. Se você quiser depois escrever, que me ajudaria, se você quiser escrever no canto, porque eu não lembro muito bem como que é, tipo, as regras de operação entre o formato polar e o retangular. Tipo, então eu escrevo aqui agora. Você falou, deixa eu ver se eu lembro, tipo, o polar é para dividir, multiplicar e o retangular. Tá, fiquei meio perdido. Então, é assim, ó. A gente vai ter... deixa eu pensar como é que vai ser a melhor forma aqui de escrever. Vamos lá. Na forma polar... Botei em azul. Na forma polar, você vai escrever o número como... sei lá. O número Z vai ser o módulo de Z com a fase de Z, que vai ser um número θ, um ângulo θ, em graus. Na forma retangular, você vai escrever esse mesmo número Z como sendo uma parte real mais uma parte imaginária. Certo? A e B são números reais e J é unidade imaginária. E aí, para você trocar de um para o outro, você faz, por exemplo, para você ir de polar para retangular, você faz o módulo de Z vezes cosseno, mais J, o módulo de Z, seno de θ. Certo? Você decompor o vetor em x e y. Certo? E aqui você faria a mesma coisa, que é aquilo que eu escrevi na outra página, que aí você pega o módulo positivo vezes o ângulo, que é o arco tangente de B sobre A. Mas aí qual é a questão? Que eu acho que é isso que você estava perguntando mais, né? Tipo, isso aqui você gosta de usar para soma, porque isso é uma soma. Então, se eu fizer, por exemplo,
Se eu tiver um número Z1 que é 2 mais 3J e um número Z2 que é 1 menos 5J, se eu fizer Z1 mais Z2, é fácil fazer assim, porque eu somo 2 com 1 dá 3 e 3 com menos 5 que dá menos 2. Beleza. Eu gosto de somar em forma retangular. Mas se eu tivesse que fazer, por exemplo, Z1 vezes Z2, aí eu caio num produto, soma de produto, né? Vai ser 2 mais 3J e 1 menos 5J. Que por si só não é ruim, sabe? Tipo, é só conta. Aí você vai ter que fazer a distributiva de cada um deles, lembrando que J vezes J dá menos 1 e tal. Não tem nada de ruim com isso, você pode fazer a conta. Só que geralmente, se você for fazer, você pode também se dar o trabalho de transformar cada um deles em forma polar e fazer a conta fazendo módulo de Z... Cadê? Módulo de Z1, módulo de Z2, e o ângulo é o ângulo do primeiro mais o ângulo do segundo. Certo? Nesse caso específico, como eu já tenho a forma retangular dos dois, não faz sentido eu me dar o trabalho de calcular módulo de um, calcular módulo do outro, calcular arco tangente de um, arco tangente do outro, fazer um produto a mais e uma soma. Tudo bem. Mas é porque, por exemplo, aqui você tem ele na forma polar. E você vai fazer uma multiplicação, porque a lei de Ohm é uma multiplicação, que é o V igual a Z vezes I. Isso é uma multiplicação. Quando você passar, por exemplo, o Z dividindo, ou V dividindo, ou I dividindo para você calcular ou a corrente ou a impedância, você vai estar fazendo uma divisão. E fazer divisão é ainda pior, porque aí você tem que realmente fazer aquela multiplicação esquisita que eu tinha mostrado. Pelo módulo, E aí, né? nesse caso... exato. Você multiplica, você deixa o módulo lá embaixo, você multiplica o conjugado em cima. E aí, às vezes, vale a pena você dar o trabalho de transformar para forma polar. E também tem o fato que, tipo assim, se ele pedir, às vezes, quanto é a corrente, o número... Se você tiver que dar um número, você dá o módulo. Porque, de fato, é aquilo que vai estar passando pela corrente. Se você quiser ver quanto é a corrente que está passando naquele fio, é o módulo dela. Então, mas é questão de preferência. Eu gosto de pensar assim. Beleza? Beleza. Obrigado. Ok. Aproveitando, só tem um errinho ali, é 3,77J, eu acho. É 3,67J. Você fala aqui, né? É embaixo do meio ali, né? Isso, boa. Isso, Obrigado. Só pra não confundir Deixa eu ver com... se outro eu botei. Tá certo, é isso aí. Ia dar ruim depois. Valeu. Tá bom. Então, vamos escrever a lei de Ohm aqui. Eu tô começando desse ponto, tá? E seguindo no mesmo sentido da corrente. Então, primeiro a gente passa pela fonte, que é esse 10, ângulo 15. Ângulo 5. Positivo porque tá indo no mesmo sentido. Aí depois eu continuo andando, chego no resistor. O resistor tem duas tensões, então eu vou ter que escrever ele duas vezes. Primeiro, com o sinal de menos, por causa do Iα. E depois com o sinal de mais, por causa do Iβ. Por quê? Eu estou vindo nesse sentido. Então, a parcela do Iα está no sentido contrário, eu coloco com menos. A parcela que está do Iβ está no mesmo sentido, então eu coloco com mais. E a mesma coisa para a impedância daqui de baixo, 3,77. Então, vai ficar menos 3,77J vezes Iα mais 3,77J vezes Iβ. Isso dá zero. Não dá zero ainda não, porque eu ainda não passei por esse daqui. Certo? Eu passei já por esse, já passei por esse, estou andando aqui, cheguei nesse aqui. E esse aqui também só passa o Iα, tá no sentido contrário. Então aqui vai dar menos 5 Iα. E agora sim dá zero, porque eu voltei para o mesmo ponto. Ok? Uma equação linda aqui, imensa.
geralmente o que eu gosto de fazer é porque aqui a gente vai montar um sistema, certo? Não vou nem tentar de montar ali na mão, porque tem o programa que calcula isso aí para você. Então você pega aqui, por exemplo, separa os I-alfas, vou passar todos os termos que tem uma corrente para cá, para deixar esse termo daqui isolado, certo? E aí vai ficar 5,5 mais 3,77J e alfa. Eu acho que é isso. Mais menos 0,5 menos 3,77J e beta igual a 10 com fase de 5. Ok? Isso aqui é nosso número. Eu só passei para cá, certo? E agora eu vou ter que fazer isso para cada um dos elementos. Vou fazer por beta aqui, porque o beta tem um negócio interessante, que é, quando eu passar por essa queda de tensão daqui, ela vai estar no sentido contrário, porque beta eu vou seguir nesse sentido, não importa, porque eu arbitrei nesse sentido. Mas acabou que a queda de tensão da fonte está no sentido contrário, não tem problema, eu coloco aqui menos 20 com fase 0, sem problema, certo? De novo, vamos fazer aquele negócio aqui de botar o sentido das quedas de tensões aqui de um lado é esse, e do lado do gama é desse outro sentido. Certo? Vou continuar escrevendo. Então, aqui vai dar, ó, eu estou indo nesse sentido, começando a partir daqui. Já passei pela fonte de tensão, vou para a impedância de 3 ohms. Vai menos 3 e beta, mais 3 e gama. Aqui embaixo, a queda de tensão está neste sentido. Por causa do I beta, só passa nele I beta. Então vai ser menos 4 I beta. E agora pelos outros que já tinham passado antes, o 3,77J e o 0,5, aí a gente vai ter menos 3,77 I beta, ou não, mais 3,77J e mais 3,77J e alfa. E do 0,5 também vai ser menos 0,5 e beta, mais 0,5 e alfa. E aqui sim a gente chegou de volta, já passamos por todos eles, saímos daqui, voltamos para cá, a diferença de potencial é 0. Beleza. A gente pode reescrever isso aqui da mesma forma. Vai dar menos 0,5 menos 3,77J e alfa. Eu gosto de escrever sempre no mesmo sentido, porque depois eu vou ter que escrever no programa no mesmo sentido, XYZ, XYZ, XYZ. A partir do I beta, que vai ser, misericórdia, muito número, 7,5 mais, acho que 3,77 J e beta. Não, tem um 3 também. Oi. Ah, não, tá certo. Eu já contei com 3 aqui. É 3 mais 4 mais 0,5. 7,5. E a partir do I gama é só 1 menos 3 I gama, que dá aquele nosso menos 20 com ângulo 0. Certo? Eu tô indo muito rápido? Não, tá bom. Mas, Henrique, eu posso tirar uma dúvida, só uma coisinha com o sinal? Eu sempre tenho problema com o sinal. Na malha alfa, Fala. o 5 ohms, ele é negativo porque eu achei que ele estava no mesmo sentido da corrente, aí iria ser positivo, né? Não, porque a corrente está aqui passando no sentido contrário. Ah, ele tá descendo. Ah, ok. É. Tá bom. Tá bom, beleza. Entendeu? Tá bom. Ok. Mesmo sentido é negativo. Não, sentido contrário você coloca negativo, se for no mesmo sentido você... Peraí, mesmo sentido você tá falando em relação ao quê? Constanza, eu posso só fazer um parênteses aqui? É porque eu acho que ela tá confundindo com aquele... É porque você tá usando a lei das malhas, né? É.
Então, e, tipo, tem aquele outro que você arbitra as correntes e aí você escolhe um sentido de análise e aí Ah, não, tô confusa. nesse que você arbitra a corrente, tipo, coloca uma corrente em cada ramo, assim, que precisa, né? E aí você arbitra um sentido e aí quando, tipo, tá no sentido contrário, você coloca positivo. Aí, é esse que eu acho que você tá confundindo, sabe? Porque nesse, quando você, tipo, você analisa no sentido horário e aí se alguma queda de tensão for no sentido anti-horário, aí dá positivo. Bom, pelo menos eu fiz sempre assim. Se alguém me falar que tá errado, eu errei, tipo, minha vida toda e, bom, deu sempre certo. Não, tá certo, tá certo. Tem esse tipo de método, não é? Mas na prática você tá fazendo a mesma coisa. A diferença é quantas correntes você tá botando. Porque, tipo, aqui você arbitrou uma corrente alfa. Vixe, não era isso. Você arbitrou uma corrente alfa que você tá falando que ela tá fazendo tudo isso aqui, certo? Nesse sentido. Sim. E você também arbitrou um sentido de análise, que é o mesmo, certo? Uhum. Então, por causa da corrente, é porque eu acabei fazendo duas coisas em uma, né? Talvez isso aí fique mais confuso. Por causa da corrente, porque eu arbitrei essa corrente grande aqui nesse sentido, a queda de tensão no resistor fica ao contrário, certo? Depois, quando eu fui escrever aqui embaixo, certo? Isso foi a primeira coisa. Arbitrei uma corrente alfa e descobri quais eram as quedas de tensão. Depois, quando eu vim escrever a lei de Kirchhoff mesmo, aí eu escolhi um sentido de análise. E aí, quando eu passei neste sentido também, aí eu vi que estava ao contrário, em relação ao sentido que eu escolhi. Então, eu estou analisando o circuito, estou somando e subtraindo as tensões no mesmo sentido que eu peguei a corrente. E por causa disso, o que a corrente passou nesse sentido, a queda de tensão foi no sentido contrário. Então, quando eu estou analisando, vai cair no sentido contrário, necessariamente. Por isso que eu boto negativo. Perfeito. Entendeu? Beleza. É por isso que, por exemplo, aqui cai, por isso que nesses compartilhados aqui você acaba tendo dois sentidos. Porque quando eu olho com relação à corrente alfa, a queda de tensão é para cá. Quando eu olho com relação à corrente e beta, a queda de tensão tem que ser para cá. Quando eu analiso a malha como um todo, quando eu olho que nem o Gabriel falou, o sentido que você está analisando, eu não ligo mais que foi a alfa que causou, que não foi a alfa que causou. Eu vejo duas quedas de tensões. E eu tenho que levar as duas em conta, porque a malha, porque as duas estão fazendo parte desse elemento. Perfeito. Tá bom. Ok. Pode continuar. Vou escrever agora para gama, certo? Para gama eu vou fazer a mesma coisa. Vai acabar caindo naquela mesma coisa. A fonte de tensão está no sentido contrário da corrente. Ela vai ficar com sinal negativo. Vou escrever tudo isso aqui, tal. Como eu já fiz antes, eu vou só escrever aqui, porque essa conta é muito chata de fazer, escrever tudo isso aqui. Tá bom? Vocês me perdoam. Eu vou lindamente aqui copiar. Não, nossa, eu já teria copiado há muito tempo. É que eu queria fazer o segundo, porque o segundo é interessante porque a queda de tensão da fonte, ela fica no sentido contrário, aí fica com esse sentido de menos. Porque antigamente eu ficava com medo assim, tipo, nossa, mas eu achava que a fonte de tensão ela tem que dar uma tensão positiva, né? Porque ela tá forçando, né? Mas uma coisa tem nada a ver com a outra, né? Tipo, você analisa de uma forma e o resultado é uma coisa, sabe? No sentido que eu tô olhando, ela deu negativa, tudo bem. Sem julgamento. Agora a gente consegue montar o sistema. Eu vou escrever o sistema na forma matricial. E eu, de novo, vou copiar aqui. E aqui nesse sistema lindo aqui, que é só copiar as coisas que estão aqui. Certo? E aqui eu queria chamar a atenção de uma coisa que é muito legal, que deixa você pular toda essa parte daqui. Que é o seguinte, essa matriz aqui, ela não aparece por acaso, e ela é a mesma matriz que vai aparecer em todas as... Tem a mesma cara do que todas as situações, certo? Então, você tem a malha alfa, você tem a malha beta e você tem a malha gama, certo?
Então você também vai ter aqui nessa matriz, você vai ter uma linha para malha alfa, para malha beta, para malha gama. Alfa, beta e gama. Certo? Então quando você tem alfa com alfa, vai ser todas as impedâncias que você tem em comum entre alfa e alfa. Ou seja, 5 mais 0,5 mais 3,7 J. Beleza? Quando você encontra beta com beta, são todas as impedâncias que tem em comum entre beta e beta. Então, é 0,5 mais 3,77 J mais 4 mais 3, que dá 7,5 mais 3,77 J. Mesma coisa para gama e gama, certo? Vai ser todas as impedâncias que estão aqui. Esses termos mistos, por exemplo, vai ser tudo que tem em comum entre alfa e beta. Então, é o quê? É o 0,5 e 3,77. Olha isso aqui. Bonitinho. Exceto que fora da diagonal principal fica com o sinal trocado. Justamente por causa desse efeito de que quando você passa pela malha alfa, a queda de tensão de beta vai estar no sentido contrário. Né? É justamente por causa disso que esses termos vão estar negativos. Você vê que, por exemplo, entre alfa e gama, você não tem nada em comum, porque alfa nem encosta em gama. Alfa está aqui e gama está aqui. Então aqui é zero, aqui também é zero. Essa matriz é simétrica, né? Então tudo que está aqui também tem que estar aqui. A única coisa que tem em comum entre beta e gama é esse 3 ohms aqui, ele aparece aqui, com o sinal trocado. Tal. Então, se a gente... Para pegar, assim, a gente pode pegar e montar essa matriz. Eu acho, assim, eu não vou prometer que isso funcione em todos os casos, assim, mas, tipo, com certeza, com esse tipo de coisa, assim, uma malha, tipo, isso aqui vai dar essa matriz. E aí, alfa, beta, gama, vai dar o alfa, e beta e gama. E aqui são as tensões em cada malha. Então, na malha alfa, você tem o 10, ângulo 5. Na malha beta, você tem o menos 20, porque beta está nesse sentido. E a tensão está no outro sentido. Aqui é menos 20 e aqui é menos 5. Com menos 15 graus. Tá bom. E aí, você pega isso aqui e resolve, porque tem site para resolver isso. Deixa eu até mostrar aqui. Tá, aí esse site aqui eu joguei no Google, assim, tipo, sistema linear com um número complexo. Eu encontrei isso aqui. Você bota os números, assim. E o que é massa dele é que, tipo, você pode escrever tanto, tipo, sei lá, 3 mais 10J, quando você pode botar, tipo, 5 com fase de menos 10. Sabe? Ele entende. Então você não precisa nem converter e tal, assim, ele já faz tudo pra você. Não, é super de boa. Você pode escrever na ordem que você quiser, ele fala aqui, né? Você pode botar tanto, tipo, você pode escrever com I, com J, na frente e atrás, forma polar, tanto faz. Ele te entende e ele faz a conta pra você. Nessa questão deu igual, então eu tô supondo que esteja certo. Henrique, como é que você fez Manda. para representar a forma polar lá no programa? Você colocou uma barra? É uma barra. É uma barra? É uma barra. Então, esse daqui, esse 10 com 5 graus, eu teria escrito 10/5. Beleza. Em graus mesmo. Tem a bolinha em cima representando o grau, ou é só 10/5? Só 10/5. Ok. Só tô falando que é em graus porque pra você não converter pra radianos. Ok. Ô, Henrique, eu tava um pouco distante quando você tava comentando. Esse negócio aí que você comentou de alfa com beta, ele é válido nesse tipo de circuito. É tipo um do lado do outro. Uhum. Sim. Não, eu falei isso porque, assim, eu não sou professor dessa matéria. Então, eu não vou dizer assim, isso é válido sempre. Mas o professor comentou isso numa aula, sabe? Tipo, ele falou assim, note que esse daqui são os de alfa, note que esse aqui são os compartilhados entre alfa e beta e tal. E todas as questões que eu tenho feito, tem dado isso aqui. Eu acho que se gama, em vez de estar só aqui, ele tivesse assim, compartilhando com os dois, daria certo, sabe? Eu não vejo por que não daria. Mas o que eu posso falar assim, nas questões que eu fiz, quando era esse tipo de circuito, dava certo. Sabe? No último testinho mesmo, tava assim, fiz assim, os resultados bateram. Eu só não Você acha prometo porque desculpa. Não, eu só não prometo porque eu não sou professor mesmo. Mas vai na fé. Okay. Você acha que o professor, ele na resolução, ele aceita não ter
essa segunda parte aí do meio, então? A gente pode pular direto para as matrizes? Não sei. Não sei. Porque isso poupa um trabalho gigante, né? Não sei. O que você pode fazer é pra conferir, sabe? Tipo, você faz aqui só pra ele ver. E aí, se não der literalmente a soma de tudo e os que tá compartilhado e tal, você vê se você tem alguma coisa errada. Então, Ou, mas no por diagonal exemplo, ou, por exemplo, pode tipo, falar. você faz o testinho fazendo assim, quando você for entregar pra ele, você escreve isso aqui. Já que a gente só tem 1 hora pra fazer, sabe? Ok, Não sei. vale. Então, na diagonal principal é só somar e fora da diagonal principal tem que trocar o sinal depois de somar, né? Exato. Ok. Gente, Obrigado. será o testinho, será que tem quantas malhas? 3 malhas é muito, pelo amor de Deus. Ô Constança, você lembra? Você disse que viu um áudio falando lá como que era o testinho. A pessoa não falou, não, qual é quantas malhas. Gente, o Manu. Olá, o Manu ele falou Olá. que eu acho que ele fez com os amigos, mas acho que só um deles fez e ele tirou print do testinho. Eu vou mandar para vocês. Vocês querem dar uma olhada e a gente tenta fazer junto? Pode mandar, eu tô aceitando. Manda pelo WhatsApp. E tá aqui, né? Tá, manda aí, Manu. Falando aqui com o assessor. Calma aí, gente. Vocês viram que agora tem esse quadro de comunicações do. Do Google Meet. Tem um monte de coisa nova no Meet. Umas fotos do Zoom aqui, dividir em sala. Pro Henrique, pelo menos, né? Que é o dono da sala. Dessa vez não tá nem. Não, peraí. Mas eu já vi em outra. Tem como você desfocar o plano de fundo. Eu posso bloquear vocês de mandar mensagem no chat, na verdade. Não, tô falando dessa foto aqui. Ah, tá, mano, peraí. Ah, meu Deus. Certinho aí? Uhum. Deixa eu ver como é esse Jean aqui. Eu fiquei curioso. Criando. Calma. Onde fica a chave do armarinho, Tamires? Onde você tá? Essa. Oi? Onde você tá? Ah, tô na casa do Manu, na praia. Ah, massa. Ah, você não voltou pra São Paulo? Oi? Você não voltou pra São Paulo? Não, é o contrário, tava no fluxo ao contrário. Ah, você tava indo pra praia. Tava descendo pra praia no final do feriado, então. Exatamente. Ué, então não devia ter trânsito. Não, mas tinha. Sei lá, não sei, que tava demorando, né? Tipo, a gente parou, daí então não é que a gente foi, tipo, em contínuo, entendeu? Por isso que eu falei que talvez demorasse um pouquinho. Entendi. Bom dia dele, né? Assistir a aula lá da praia. Que dia. Aí, ó. Nossa. O que bom. você é de Salvador, ô, Henrique? Aí, Eu assisto a aula da praia. Moral. Velho, eu assisto a aula da praia toda semana. O Henrique falou que queria, mas ele mora na praia, não tô entendendo. Ai. A Sofia mandou, gente, no grupo. Eu tô vendo. Ah, são 2 malhas, eu acho. Só você pode me falar no privado, por favor? Ah, sim, calma. Manu, você manda as outras duas? Não manda. Tá bom. Quê? O que você tá falando, velho? Era que eu tô preso. Tá, ok, vai, pode me explicar aí, né? Tá bom, demorou. Meu Deus, que tanto de coisa. Eu adoro quando ele fala que foi elaborado por uma pessoa sem muito conhecimento de boas práticas. Me sinto um pouco ofendido mesmo. Pera aí. O P não era 1500, não é? Ah, tá, entendi. Demorou.
Eu realmente estou gostando da vibe desses certinhos, que, tipo, parecem problemas quase que reais, sabe? Eu lembro do metrô, achei bem legal. É criativo isso. Não, você tá muito de sacanagem. Vamos lá. Essa é boa. Nossa, eu adorei. Henrique, que tal você resolver? Eu achei incrível essa questão. Questão muito boa para ser resolvida. Cara, eu não tenho a mínima ideia de como transformar isso em algo compreensível em um circuito. A falta das boas práticas foi falta mesmo. Nossa, mas é muita coisa. O problema é que eu não trouxe nada pro Pietro. Gente, socorro. Tá, não, bora fazer aqui. Dois, se você calcular a potência ali, você achou 15. Tem 3 livrinhos e um negocinho de Lego. Só que o negocinho de Lego, Cadê aqui? ele não pode pegar, porque é pecinha pequena, sabe? Isso é maravilhoso. Vocês ainda estão olhando pra cá? Sim. Bom, você quer dar uma... Deixa eu ver minha interpretação disso aqui, ó. Você tem uma fonte de tensão aqui. Isso, então a menorzinha ficar aqui. Aí, ó. Na prática, isso aqui é um circuito com 2 malhas. Vê se vocês concordam aqui. Você tem... Deixa eu desenhar a outra carga aqui. Cadê, ó? A carga 1. E a carga 2. Certo? Tipo, aqui, essa primeira aqui é a carga 1, essa aqui é a carga 2. Entre uma e outra sai um cabo daqui e passa para cá. E outro que vem daqui e passa para cá. Certo? E por mais que pareça que os cabos estão grudados ali, é porque, tipo, o cabo ele vem meio que grudado, mas eles são isolados um do outro. Então, isso aqui na prática é só uma ligação aqui. Certo? Mas não é uma ligação simples assim, pelo fato de que esse cabo daqui, esse cabo, ele é representado por uma carga. Ele também tem alguma coisa. Ele fala aqui embaixo que ele tem uma... Deixa eu ver aqui. Acho que ele tem uma indutância e uma resistência, né? Ele fala aqui. Seus dados são aí. O cabo tem seção de tanto e impedância total de... E ele tem uma impedância. Então, esse cabo a gente tem que representar ele, na verdade, como uma carga. Também. Dos dois lados. Note que... Uma coisa que eu achei interessante agora é que, tipo, ele não dá quanto é esse e quanto é esse. Ele dá a soma dos dois. Certo? Mas, na prática, quando você for somar... Assim, voltando aqui. Quando você for somar para fazer essa matriz aqui, os dois são exclusivos do circuito alfa, sabe? Que, se a gente dizer que esse aqui é alfa. Então, a gente só ficar interessado na prática na soma dos dois. Então, beleza. Ele dá a soma dos dois e eu tô bem com isso. E vai ser a mesma coisa pro outro aqui, sabe? Você vai ter esse outro cabo aqui, que também a gente consegue apresentar como 2 cargas. E aí, isso aqui é um circuito de duas malhas. E aí tem que ver quais são os dados que ele dá, sabe? A carga... Aí, por exemplo, quando ele dá os dados. O cabo elétrico bipolar para fazer um neutro... Aí o negócio eu não sei se ele tá falando de cada um dos cabos ou de cada cabo separado. Eu não sei. Aí a interpretação vai me pegar. Cadê? Ô, Sofia, qual que o Emanuel usou? Tipo, ele usou esses dados para os 2 cabos ou para um só? Tá.
Não, peraí, acho que eu já entendi. Porque isso dá em ohms por metro. Então, ele dá depois a distância da carga 1 e da carga 2. Então tudo bem. Tudo bem, tipo, esse daqui vai ser essa impedância por metro vezes a distância, e vai ser o mesmo para os dois cabos, mas cada cabo vai ter a sua, porque um tá 27 metros, outro tá 60. Que provavelmente os valores vão mudar, né? Mas tudo bem. Então isso aqui a gente consegue descobrir. Esse aqui, e esse aqui, e esse aqui, esse aqui então beleza. E aí para carga 1, por exemplo, essa aqui é a carga 1. Ele fala que a carga 1 é puramente resistiva, e quando alimentada com a tensão nominal de 115 volts, a potência nominal é de 150 watts. Então, para a carga 1, a gente tem que caracterizar essa carga, né? A gente tem que dizer quanto é a resistência dela. E aí, como ele dá para a gente a tensão, ele dá aqui a tensão de 115 volts, que é o módulo do fasor. Eu gosto de escrever sempre assim. E a potência é a potência ativa. Primeiro porque ele fala que é nominal, e principalmente porque ele fala que tá em watts. Então, se está em watts, tem que ser ativa. E aí eu tenho que fazer o bom e velho chute ou análise de coisas para ver qual é a fórmula que eu uso. Porque, tipo, P vai ser V ao quadrado sobre R. E aí eu descubro qual é a resistência. Certo? E aí eu caracterizei a carga. A carga puramente resistiva, que é isso aqui, sabe? A equação que a gente tinha normalmente seria com S, que aí seria V ao quadrado sobre C. Mas aí eu peguei só a parte real disso aqui, certo? E cuidado quando você for pegar só a parte real de alguma coisa, porque é tipo assim, nesse caso, isso aqui é um número complexo, isso aqui é um número complexo, isso aqui é um número só real. Então, se eu pegar a parte real disso aqui, vai ser a parte real disso aqui, é igual a parte real disso aqui, vezes esse número real, que é só tipo um escalar. Mas se fosse, por exemplo, a forma da potência escrita como V vezes I, eu não posso só dizer assim que a parte real disso aqui é a parte real desse vezes a parte real desse. Porque vai ser um produto de dois números complexos. Então, se eu estiver fazendo isso, eu vou estar meio que perdendo um produto, um termo misto entre eles, sabe? Quando eu fizer o produto, vai ser tipo alguma coisa mais alguma coisa J vezes alguma coisa mais alguma coisa J. Aí vai ter aquele termo misto aqui, J vezes J dá menos 1, e aí vai ter coisinha assim, então... Só cuidado com isso aqui, mas nesse caso em particular dá certo. Até porque tem que bater com as fórmulas de corrente contínua, sabe? Tipo, potência ainda é V ao quadrado sobre R. E a gente descobre qual é o R. Então a gente caracteriza a carga 1. Aí a carga 2, ele faz a mesma coisa para a carga 2. Ele fala que, quando alimentado com a potência de 115, ele tem uma potência nominal ativa de 1.200 watts, e que o fator de potência é 0,8. Indutivo. Quando ele fala que é indutivo, é isso aqui. O fator de potência, na verdade, é o cosseno de φ. Certo? Φ é a defasagem entre a tensão e a corrente. Então, é o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. Isso é 0,8. E o problema é que o cosseno, quando você bota o cosseno, você não consegue dizer qual é o sinal do ângulo. O sinal do ângulo faz muita diferença, porque ele vai dizer qual é o sinal da parte reativa. Porque o cosseno de φ e o cosseno de menos φ são a mesma coisa. Então, quando ele fala que é indutiva, significa que é correspondente a uma potência reativa de um indutor que é positivo. Então, φ é positivo. É isso que ele fala. Quando ele diz indutivo, é a mesma coisa de dizer que φ é positivo. E aí, a partir disso, a gente consegue fazer conta também. Porque a gente cadê? Porque aqui, se tem um fator de potência, tem potência reativa. Mas se tem potência ativa, também tem potência ativa. Tá bom, isso foi esquisito, mas tem potência ativa e reativa.
Então, eu tenho que fazer a conta com um número complexo. Eu tenho que fazer que P, por exemplo, deixa eu ver se isso aqui dá certo. Eu posso fazer isso aqui, descubro qual é a resistência. Certo? Não, peraí, acho que tem a forma melhor de fazer isso. Vamos pensar numa forma aqui que ajuda a gente. Ah, não, aqui funciona. Não, peraí, calma. Funciona. Nossa, eu tô confuso, eu tô ficando confuso, eu tô ficando doido, gente. Peraí, desculpa. Tá, aqui a gente descobre a resistência, que nem da mesma forma. A gente sabe que tem que ter uma resistência porque tem potência ativa. Potência ativa para um bipolo normal tem que ser uma resistência. Certo? Se for um bipolo passivo. Eu também não sei se eu posso prometer isso. Mas eu acho que a gente tem que fazer isso, porque senão não dá pra resolver. Então vai ser uma resistência mesmo. Sobre E. Mas aí o fator de potência, ele é a potência dividido pela... A potência ativa dividido pela potência aparente, que é 0,8. Você sabe a potência ativa, você descobre qual é a potência aparente. E você também sabe que a potência complexa é P mais JQ. E aí você então sabe que S ao quadrado é igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado. E aí você descobre Q de Q, você usa a mesma coisa aqui para descobrir quem é X. Eu vou escrever isso aqui porque agora falando ficou confuso. Porque Q aqui vai dar raiz de S2 menos P2. E a gente faz aquela mesma coisa, que Q é igual a V ao quadrado sobre... Ó, é a mesma coisa que essa aqui, certo? É a potência ativa com resistência. A potência reativa com reatância. Você descobre qual é a reatância. E aí você caracterizou também a carga 2 porque você sabe qual é a resistência e a reatância dela. Você sabe qual é a impedância, por assim dizer. Ok? Deixa eu ver então. Tá. Então, em princípio, é isso aqui que a gente faz para achar as cargas. Eu só fico chateado de falar isso aqui, sabe? Que é um dipolo passivo com impedância e tal. Porque às vezes pode ser, sei lá, um motor que tem coisas esquisitas que eu não sei o que acontece. Mas eu acho que a gente vai precisar usar isso, né? A gente vai precisar usar a impedância desse bicho pra gente resolver o circuito. Então, caguei. E aí o que mais ele fala? Ele fala que essa fonte de tensão aqui é de 115, ângulo zero, perdão, Pedro. Ele dá 27 metros, 60 metros. E a carga 1 está sempre ligada, a carga 2 pode ser acionada. Ou seja, às vezes ele vai querer, vai ter metade da questão que ele vai resolver só com esse circuito aqui, e vai ter metade da questão que ele vai resolver com as duas malhas. Beleza, são dois circuitos diferentes que você está resolvendo. A tolerância para alimentação de cargas elétricas é de até 3% de queda no módulo da tensão de alimentação. O que isso significa? É assim, entre esse ponto daqui e esse ponto, você tem 115 volts. Certo? Vamos assumir, por exemplo, que isso aqui seja mais. Então, aqui a gente assume que é a referência, que ele fala para assumir que é a referência, que é o terra. Aqui é 115 volts. Então, a gente quer que aqui chegue também uma diferença de 115 volts. Só que a gente sabe que não vai chegar a 115 volts porque tem isso aqui. Então, se a gente quiser calcular qual é a queda de tensão, como é que ele chama? Queda no módulo da tensão de alimentação. Então, eu posso calcular qual é a queda de tensão aqui e tirar 115. 115 menos isso daqui. É o que caiu por causa desses dois elementos. E isso aí tem que ser até 3% de 115. Até 3% de 115. Em qualquer um dos dois casos. Porque o que ele fala até
de que quando você liga a carga 2, ele fala isso no iniciado, quando você liga a carga 2, a carga 1 às vezes para de funcionar. Porque a carga 2 puxa a corrente, e quando ela puxa a corrente, a queda de tensão na impedância aumenta, né? Porque a queda de tensão, ela é a impedância, que é meio que é constante, né? A propriedade do cabo, vezes a corrente. Então, quando eu botar mais uma carga, aumenta a queda de tensão, você vai ter talvez mais que 3% entre aqui e aqui, e é isso que faz a carga 1 parar de funcionar, possivelmente. Rogério está de volta entre nós. Pode atrapalhar sim. Oi, gente. Você consegue já disponibilizar o que você já gravou até aqui para eu começar a assistir? Eu tô com medo de ficar tarde. Ser. Tipo, tem Pode como ser, mas aí eu acho que pausar e enviar já? Não sei. eu posso. Não, eu posso interromper a gravação agora, e aí ele começa a processar, e aí eu volto de novo, e aí vai ter, tipo, 2 pedaços. Pode ser? Eu agradeceria. Pronto.